Olá! Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que eu amei, que eu vi na página do Instituto Alana. Eu sei que eu já citei o Instituto Alana aqui algumas vezes, porque ele tem coisas muito interessantes. E hoje eu escolhi trazer para vocês 5 coisas que podemos aprender com as crianças e que o Instituto Alana selecionou. Me pareceu assim muito familiar, muito semelhante àquela série de levezas que a gente fez, né, no mês de julho, os livrinhos, 2 dúzias e outras 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Essas 5 coisas que a gente pode aprender com as crianças me levou de volta aos livrinhos e eu quis compartilhar com vocês. Vamos lá. 1. Valorizar as delicadezas do cotidiano. E eu fiquei pensando que delicadezas do cotidiano eu aprendi a valorizar com as crianças. Eu me lembrei de algumas coisas recentes aqui do consultório. Uma florzinha minúscula trazida de presente. A criança trouxe uma florzinha, mas tão pequenininha que deu para eu colocar no vasinho, na jarrinha que eu tenho na minha casinha. Eu pus um pouquinho de água, pus a florzinha lá e ela ficou semanas lá na jarrinha com um tiquinho de água. Ela ainda está lá, só que sequinha. Um desenho feito para você, então a criança pede um papel, faz um desenho colorido. Aqui no consultório pede adesivos, que eu tenho uma pasta cheia de adesivos, enche de adesivos, de coração, de florzinha e dá para você de presente. Um bom dia sorridente, é muito lindo quando às vezes eu tenho criança que tem irmãozinho, irmãzinha, e a mãe tem que trazer, né? Tem que trazer os dois. E aí o irmãozinho fica meu amigo, minha amiga, e é aquele bom dia sorridente, alegre, afetuoso, que ganha meu dia. O seu nome chamado com amor, com alegria, eu acho muito interessante, né? Porque as crianças perguntam como é meu nome mesmo, às vezes porque os pais leem, né, na placa lá na porta do consultório que está o nome, perguntam por que eu tenho esse apelido e escolhem como elas querem me chamar. E é muito gostoso ouvir uma criança chamando o seu nome, no meu caso, o meu apelido, achando graça, né? E tendo uma certa curiosidade por essa sonoridade, esse nome que ela não conhecia, mas é uma grande alegria que eu posso ter e que as crianças me ensinam, as crianças inspiram. Segundo, brincar e se divertir durante o processo. Mesmo que o resultado não seja perfeito, curta a tentativa. E as crianças são mestras nisso, né? As crianças que têm liberdade de fazer as coisas, de inventar, de criar, sem pressão, se der errado, elas podem ficar chateadas, elas podem ficar impacientes, mas na maioria das vezes não ficam. Elas riem daquela situação que se criou, daquele negócio que deu errado, do que entornou. E as crianças menos pressionadas, elas acham saída para aquilo que não deu certo e elas curtem o processo, o fazer. O caminho percorrido pode ser tão bom quanto o lugar de chegada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender e ensinar, né? A gente precisa aprender com as crianças porque é mais da natureza delas. E a gente precisa ensinar porque às vezes, devido à nossa insistência em focar em resultados, a criança aprende desde cedo a não curtir o caminho, a não curtir a viagem, a só querer chegar, a só querer o resultado, só valorizar o resultado. E a gente perde muito. Eu, por exemplo, sou doida para fazer uma viagem para o sul do Brasil de carro.
todo mundo acha que é uma loucura. Por quê? Vai demorar muito, mas eu não estou com pressa, eu estou passeando. E se eu for de avião, não vou ver tudo que tem daqui até lá, eu quero ver. Eu quero curtir o processo. E todo mundo falava que era só eu que tinha essa ideia, que isso é uma ideia de maluco, que eu só tenho essa ideia porque não sou eu que vou dirigir, porque eu não dirijo. Mas há pouco tempo eu soube de uma família que fez essa viagem de carro, tá? Então não sou a única. A sujeira, a bagunça da lavação pode ser tão eficaz quanto a limpeza. Brincar com água é uma das coisas que acalma muito a criança. E a gente, às vezes, quer que a criança participe, quer que a criança aprenda a fazer, mas a gente não deixa ela curtir enquanto ela está fazendo. Vai fazer uma bagunça danada, mas a bagunça faz parte. A bagunça faz parte da vida da criança e deveria fazer da sua também, porque te deixa mais leve, te deixa mais interessante, te deixa menos rabugento, que é muito bom não ser rabugento, principalmente quando a gente vai envelhecendo. Então, entender que a bagunça para limpar pode fazer parte, pode ter um efeito muito mais interessante, muito mais saudável do que a limpeza em si. Terceiro, se conectar profundamente com a natureza. Aí eu lembro do meu ídolo Daniel Becker, que fala que natureza é saúde para a criança. Sentir o ventinho, a água fria ou a água morninha, dependendo de que praia você está, a areia da praia, o perfume das plantinhas, o movimento do mar, um balanço num jardim ou numa praça, uma chuva de verão, os flocos de neve, a viscosidade da lama. Todo esse contato com essas coisas que as crianças de cidade têm pouco, podem fazer muita diferença. Há uns meses atrás, a minha sobrinha mandou um vídeo dela numa parte da estrada que vai para a fazenda dos pais, né, da minha irmã, do meu cunhado, e que tem uma mina por ali e choveu, e aí tava uma lama, mas uma lama, tinha um buraco assim, aquela lama pegajosa mesmo, e ela levou as duas crianças, os dois meninos, para tomar banho de lama. Só estava de fora o olho e a boca, e eles estavam curtindo, e eles falavam: mamãe, você vem também, vem também. Ela: não, mamãe não vai na lama não, mas ficou ali, levou uns respingos, né, e as crianças brincaram até. Aí subiram, foram para casa, tomaram um banho de mangueira antes de entrar no chuveiro e se divertiram, e tem essa história para contar. É claro que nem todo mundo tem essas oportunidades, mas às vezes a gente não vê essas oportunidades com bons olhos. A gente pensa na sujeira, a gente pensa no trabalho que vai dar, mas a gente não pensa no ganho que a criança vai ter. A gente não pensa no sono que ela vai ter, né? No sono mais tranquilo, porque vai estar completamente relaxada, feliz. A gente não pensa nas histórias que ela vai ter para contar e nas quais nós seremos participantes admirados. 4. Ser sincero com suas emoções e sentimentos. Nós temos muito medo de desagradar, de perder o lugar, a forma como nós somos vistos pelas pessoas do nosso convívio. Se a gente disser não, quando a gente imagina que as pessoas esperam que a gente diga sim. E a gente acha que isso é importante, que isso é respeitar as pessoas. Mas a psicologia vem dizendo: se você se desrespeita, você não consegue manter o respeito pelo outro. Então, esse verniz, essa casquinha de respeito pelo outro acaba caindo, se quebrando em uma outra situação, talvez muito mais importante do que aquela em que você poderia ter dito não, sem tantos prejuízos, mas que você aprendeu que não deve dizer não. Quando eu era
jovem, adolescente, jovem, não era de bom tom você não aceitar uma coisa, um prato, né, uma comida, se você estivesse almoçando na casa de alguém, na casa de um amigo, não era de bom tom você não aceitar. Mas tinha algumas coisas que eu definitivamente não conseguia comer. E era preciso ser muito corajoso para dizer, não, obrigada, eu não como isso, porque era feio. Mas isso gerava, na maioria das vezes, situações muito constrangedoras, muito ruins, né? E se a gente aprendesse, se a gente ensinasse, que a gente pode dizer, não, obrigada, e isso não quer dizer que eu vou falar, não, eu não como isso, eu quero que faça aquilo. Mas que a gente diga, não, obrigada, olha isso, isso e isso, eu como, tá ótimo para mim, né? Que a gente fosse mais natural. E isso facilitaria o convívio. Porque você ser obrigada a engolir, literalmente, né? A engolir algumas coisas que você não gosta, sem que você perceba, elas vão sair em outras situações e talvez criar mal-entendidos e, né, desencontros muito mais importantes do que não aceitar comer uma costelinha de porco, por exemplo, já que eu sou mineira, que os mineiros amam, mas eu não como, não é? Se eu não me respeito, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter dificuldade de respeitar o outro nas suas diferenças. Então, a sinceridade da criança com as suas emoções, com seus sentimentos, com as suas percepções, deve nos ensinar a ser sinceros também com a gente e a aprender a respeitar a sinceridade dos outros. Quinta e última dica, sempre questionar e propor novas soluções para um mundo melhor, sem medo de parecer um sonhador. Até hoje eu ouço essa acusação de que eu não vou ver o mundo que eu desejo. Ah, mas isso é ilusão, né? Aí você está sendo muito sonhadora, você está sendo muito otimista. Eu me lembro sempre, quando alguém fala que eu sou sonhadora, eu sempre me lembro do José Ângelo Gaiarsa. Eu prefiro ser sonhadora do que pesadelora. Então, a gente precisa ter isso em mente. Não parar de acreditar que as coisas possam melhorar, porque senão a gente para de tentar. E a gente, né, não pode parar de tentar. A gente precisa continuar sonhando e trabalhando para um mundo melhor. Então, com essas 5 dicas, pense aí com seus botões, pense aí no seu coração e diz para você mesmo, o que você já aprendeu com uma criança? Nada? Então, presta atenção, porque eu acho que você está comendo mosca, como a gente dizia antigamente nas brincadeiras.